Gente, tudo bem? Olha, bom, todo mundo conhece em casa o lagarto, né? Eu sei que aqui no Brasil o lagarto tem todas as mamães, as donas de casa fazem lagarto. Bom, na verdade tem várias formas de fazer. Agora, se sobrou lagarto, ou se você quer realmente cozinhar um lagarto só para fazer essa receita, é bom também, de novo, evita o desperdício e permite aproveitar de novo do sobro de carne, né? Essa receita não é minha, é uma receita de mamãe, é Dona Beth, que faz isso, que eu gosto. Então, vamos fazer esse lagarto em vinagrete. Então, a primeira coisa, tem que cortar ele, que talvez não é a parte mais fácil, mas porque o resto é muito fácil. Mas se corta, tem que cortar fatia fina, se puder, né? Vai ser mais gostoso, né? Bem fininho, se puder. Você veja, eu tenho de novo. Usei essa faca com lâmina mais fina, né, me ajuda. Então vou cortar bastante assim, ó, sem perder nada, porque ó, vai bem, né? Ó, de novo. Eu vou continuando, gente, eu vou continuar a cortar. Vou demorar uns 5 a 10 minutos. Vai cortar bem bonito assim, né? E daqui a pouco, quando a gente já cortou mais, tá bom? Eu já cortei tudo, tá? Já cortei tudo. Aqui o que eu tenho? Eu tenho salsinha, tenho cebolinha, porque eu tinha, né? Eu tenho louro e eu tenho cebola. Cebola piqué, se quer deixar em rondela, tá? Se eu tiver hoje à noite azeitona, também eu colocaria azeitona lá dentro. Eu acho que dá mas não tem, e também não vai ficar ruim de qualquer forma. Então, primeira camadinha, então posso colocar, aliás, um pouquinho de cebola no fundo, por que não? Já vai temperar meu fundo. Eu vou pôr já vinagre de vinho branco, posso pôr um pouco. Como ça, a primeira camada já vai pegar bem o sabor já para baixo. Um pouquinho de azeite. E agora, bom, muito simples, gente. Eu vou montar com delicadeza essas camadinhas. Não vou perder nada, porque de qualquer forma, se desmonta um pouco, desmonta, não tem problema. E não está desmontando de qualquer forma. Ó, bonitinho, né? A grande vontade dessa receita, ela vai conservar muito tempo, né? Muito tempo. Salsinha, cebola, aí, ó, cebola, alguns pedacinhos de louro que você pode quebrar, né? Vai quebrando na mão assim, bem rústico, né? Vai espalhar, né? Vinagre branco, devagar com vinagre branco, porque é forte, né? Mas vão ter que temperar, né? Azeite, não pode esquecer, senão fica sem graça, né? Sal. Então tem de colocar o sal de forma bem uniforme, assim. Pimenta. De novo, e eu recomeço de novo. Gente, vamos fazer uma de novo junto. Então, você deixa isso na geladeira. Aliás, vai ficar melhor amanhã ou depois da manhã, sem dúvida, né? Então, você tem alguma coisa pronta, depois você pode fazer sanduíche, complementar um jantar, um almoço com uma salada, com uma sopa, enfim. É uma proteína que fica pronta, está super seguro. Olha aqui, olha que bonito. Está super seguro porque está tudo super bem cozido. Então, é fácil. E conserva muito bem. Imagine se você tem alguma azeitona aqui lá dentro. Mas de novo, não tem problema.
né? Se você escolhe depois ou outro, e não tem obrigação nenhuma. Né? Louro. Vinagre branco. Uma vinagreta. Azeite. Delícia, imagina, estou fazendo, estou pensando comer eles dentro de uma baguete francesa, saindo de forno, bem crocante, gente. Por que não, hein? Talvez eu colocaria um pouquinho de mostarda ainda, hein? Bom, vou continuar montando, e assim que eu terminar eu já volto com vocês, tá bom? Última camada, foi bem rapidinho, finalmente, ó. De novo. Vamos ver se vai dar certinho. Sensacional. Cebola. Bom. E pode inventar, gente. Eu acho também, se um dia você quer colocar o famoso pimentão que eu fiz sem pele aqui lá dentro, eu acho que vai ficar bom, né? Dá pra, de novo, fazendo aquilo que a gente tem na casa aquele dia, Mas é uma forma boa, eu acho legal, porque usou o lagarto para fazer alguma coisa, usou o resto para fazer isso, e puis um produto que realmente ele é melhor daqui 2, 3 dias de geladeira, gente. Bem melhor. Pronto, aqui, um pouquinho de sal. Vou ser um pouquinho mais generoso para cima agora, para beber bem tudo o volume da carne que eu tenho aqui lá dentro. Que lindo, né? Uma dica que não é minha, também, ó, se aperta bem, aperta assim, ó, aperta bem. Olha isso, como já tá ficando isso. Ó que bonito. Quando tá tudo pronto assim, põe na sua geladeira, coloca um filme para cima, coloca um filme para cima, uma etiquetinha, colocar a data, o que é melhor dentro da sua geladeira. Olha como ficou. Como falei, eu não vou comer hoje, vai ficar melhor a partir da manhã, depois da manhã, e daqui 2, 3 dias fica ainda bem melhor. Bom, vai ser bem caseiro, eu acho que também a gente precisa disso, e como eu falo sempre, também é comida de verdade, isso, de verdade dentro das casas de cada um. Grande beijo para todo mundo. Olha, minha carne de ontem, que eu preparei ontem, pode ser de ontem que falei, já marinou gostoso, olha isso, meu lagartinha. Eu vou fazer meu jantar, hoje à noite eu não trabalho, você veja, essa é a grande vantagem que eu falei ontem, de preparar, já com antecedente, pôr um pouquinho de azeite aqui, bem pouquinho, que está dentro do meu pratinho, olha que delícia. Para acompanhar, eu fiz uma abóbora aqui, que eu acabei de saltear no azeite, olha que bonitinho, com cheio de erva, um pouquinho de alecrim, hortelã, manjericão, só salteado, sal, pimenta, olha isso, no prato. Vou acompanhar depois salada, os franceses comem salada depois sempre, é uma coisa que não pode faltar, é o pão na mesa, tá? Voilà. Então, uma boa noite para todo mundo. Hoje estou de leve, como vocês perceberam, estou bem de leve, mas com certeza que eu vou me deliciar com esse lagarto bem caseiro, como eu falei, receita de mamãe. Um beijo para todo mundo, gente.